Olá amigos, muito bom dia. Hoje dia 6 de maio do ano de 2020. Estamos iniciando mais um vídeo levando aos amigos e amigas uma mensagem de confiança, de fé, na certeza de que essa tempestade ela vai passar e teremos novamente a nossa rotina normal, aquela que estávamos acostumados a fazer e a ter todos os dias da nossa vida. Hoje o nosso tema é, visto que nós estamos em isolamento social, é o Evangelho no lar. O Evangelho é a boa e nova mensagem que venceu o tempo, conservando-se tão atual como no tempo em que Jesus a trouxe. Quando falamos em boa nova, quando falamos em Evangelho, estamos falando daquilo que Jesus veio trazer para nós quando esteve aqui. Veio nos ensinar a necessidade de sermos bons, de sermos caridosos, de sermos voluntariosos com relação a fazermos trabalho voluntário. Nos falou da necessidade de nos amarmos uns aos outros e, acima de tudo, amar a Deus, confiar em Deus. Depois que Jesus proferiu o Sermão da Montanha, ele dirigiu-se aos apóstolos dizendo-lhes: Ide pelo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura. E ainda em outra oportunidade, Jesus, para fortalecer o ânimo daqueles que ouviam, assegurou que sempre estaria presente. Portanto, nós muitas vezes nos sentimos abandonados, né? Mas certamente nós não estamos abandonados, de modo nenhum. Deus sempre está conosco, o amparo de Deus, ele é permanente. E de Jesus também, evidentemente, né? Jesus disse que nenhum de nós nos perderíamos, né? Que ele cuidaria de todos nós, né? Claro que devemos entender que ele veio nos indicar o caminho que nós é que temos que fazer e seguir com a nossa própria ação, com o nosso trabalho, com os nossos pés. A promessa feita pelo Mestre de que estaria sempre conosco confirma-se plenamente, pois é fato inconteste que Jesus continua nos orientando e envolvendo. Mas é necessário abrir as portas do coração para que a terapia do amor, pregada por Jesus, possa penetrar em nosso íntimo. A civilização atual, um tanto aturdida pela situação de pandemia, que é uma tempestade, pela rapidez tecnológica que existe também, e às vezes esquecida da própria conduta moral que traz dentro do seu coração, está necessitando urgentemente de um acompanhamento seguro que norteie sua conduta. Achamos que o momento é oportuno para lembrar os encontros ocorridos com Jesus e os apóstolos. Nessas ocasiões, Jesus falava com bondade, orientando as consciências, ainda incertas, no campo das verdades maiores. Muitas e muitas vezes na casa de Simão Pedro, o apóstolo Pedro, Jesus falou sobre as Escrituras, esclareceu os familiares dos apóstolos, né? Principalmente os familiares de Pedro, e todos que ali se encontravam. Todos ficavam sequiosos de ouvir a palavra de Jesus, que era sempre uma palavra edificante. E Jesus os convidava a ter um diálogo amoroso, despertando o desejo de aprender. A família humana ainda se conserva carente do conhecimento espiritual. E hoje, isolados em casa, convivendo, né, diuturnamente, nós temos que estreitar os nossos laços, nos fazer compreender, sermos compreendidos, mas principalmente compreender aqueles que conosco convivem. Vamos então convidar Jesus para que ele adentre o nosso lar, assim como aconteceu na casa de Simão Pedro. E para que isso aconteça, não existe fórmula melhor do que realizar o Evangelho no lar. Fazer o Evangelho no lar é reviver os encontros de Jesus, que considerava o ambiente familiar como a verdadeira e principal escola das almas. Tanto que nós aprendemos que a primeira e mais importante escola que temos é o lar. Para a reunião do Evangelho no lar, deve-se obter o consenso dos familiares. Conversar, né? Olha, vamos falar um pouco sobre Deus, sobre Jesus. Mas o Evangelho também pode ser praticado por apenas uma pessoa, caso os familiares não queiram participar. Convidando-os, né, a estabelecer para tal situação
um dia da semana, pode ser qualquer dia, mas é certo que tenha que ser no mesmo dia e no mesmo horário, para que nós sejamos, então, acompanhados pelos espíritos amigos, né? Lembrando que cada um tem os seus afazeres. Então, que a gente possa realizar o Evangelho no lar num dia que seja bom para todos nós, né? Também vai se escolher uma hora em que todos possam estar presentes, evitando-se assim assumir outro compromisso naquele dia e hora. E a fórmula, né, a maneira pela qual a reunião ela se processará seria a seguinte: nós nos reunimos, né, tranquilos, sem pressa, e fazemos uma prece inicial, né? Essa prece inicial ela deve ser simples, breve, objetiva, de maneira que o coração fale mais alto do que as palavras. Uma prece é conversar com Deus, é dizer: Senhor, estou aqui, peço sua proteção. Fazemos a leitura de um pequeno trecho do Evangelho, lido de forma sempre sequente e metódica. É necessário que a gente tenha essa sequência, não abrir ao acaso, por exemplo, né? E depois a gente vai, dentro do nosso conhecimento, dentro da medida do possível, comentar o trecho lido. Comentar não é discutir, e sim expor o pensamento de cada um, de maneira como entendeu aquilo que foi lido. Todos devem e podem participar, né? Crianças, adultos, né, idosos, todos devem participar, para que a gente crie, né, um ambiente que seja amigo, fraterno, saudável, equilibrado, para que a gente atraia os bons espíritos para dentro do nosso lar. Vibrações, né? Depois de termos lido, de termos comentado, que a gente se recolha, né, como se estivéssemos realmente voltando-se para dentro de nós mesmos, né? Então vamos fazer vibrações com o recolhimento interior, emitir pensamentos e sentimentos elevados em favor dos que sofrem, em favor das doenças, em favor dos doentes, em favor de que a pandemia ela passe, porque é como uma tempestade, e a tempestade sempre passa mesmo, né? Para que a gente possa harmonizar não só o nosso lar, mas também todos os outros lares, e vibrar para o próprio lar, né? Orando mesmo. É necessário que nós utilizemos essa ferramenta extraordinária que Jesus nos mostrou que podemos utilizar sempre, que é a oração, a prece, que é o rezar. E depois, né, de uns 20, 30 minutos, não precisa passar disso, né, fazemos uma prece de encerramento. E as mesmas recomendações, uma prece simples, lembrando que pela prece nós podemos louvar a Deus, né, reverenciando a sua bondade, por Ele ter nos criado, por Ele ter nos dado a vida. Na prece nós podemos também agradecer aquilo que temos recebido. E claro, aquilo que a gente mais faz numa prece é pedir a ajuda, né, de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos. A prece, a leitura e as vibrações, elas podem ser feitas em rodízio. A cada semana do Evangelho, cada membro da família, da reunião, faz a leitura. Às vezes a pessoa fica um pouco envergonhada no princípio e tudo, mas é muito bom essa participação, né? Porque quando você pega o livro na mão para ler, né, você se sintoniza mais com ele. Por isso que é bom que todos que tenham essa condição possam ler. O Evangelho no Lar é uma reunião simples, não é para nós espíritas, nem uma reunião mediúnica, nem uma reunião de cura. Essas situações, reuniões mediúnicas, elas devem ocorrer no centro espírita. Como o centro espírita está fechado, nós deixamos de fazer as reuniões mediúnicas, né? Porque aqui nós estamos tratando de um Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é despojado de qualquer tipo de liturgia ou simbologia. O Evangelho no Lar é, na verdade, uma escola de Jesus em que se aprende o amor ao próximo, como a nós mesmos, para amar a Deus sobre todas as coisas. E o Evangelho no Lar, amigos e amigas, ele propicia momentos de paz dentro do próprio lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Claro que a gente vivencia hoje, né, em razão do grande avanço tecnológico, todo mundo tem o seu celular, tem as redes sociais, trazidas para nós através da internet, então a gente fica muito ligado, né,
quase sempre em notícias que são desagradáveis, em joguinhos que são violentos na maioria das vezes, e a gente se esquece da necessidade absoluta que nós temos de nos recolhermos, de fazermos uma reflexão. Isso não importa a idade. Nós, se somos realmente, no momento, os pais, os filhos são menores, devemos então explicar a eles, ensinar a eles que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Mas é necessário que nós tenhamos uma hora também para que a gente entre em contato com Deus, entre em contato com Jesus. E isso certamente eles vão entender. É necessário que a gente explique para eles isso. E que nós nos mantenhamos sempre confiantes, com fé, na certeza de que, sim, essa tempestade, que hoje é a pandemia, ela vai passar. Tenhamos confiança. E que nós tragamos para dentro do nosso lar essa confiança através da feitura do Evangelho no lar. Pensem nisso, amigos. Fiquem bem, fiquem em paz.